Olá, eu sou a Fernanda e a gente está começando mais um programa Amigo Bicho. No programa de hoje eu estou recebendo uma convidada inteligente, culta e muito carismática, a promotora Silvia Regina Becker Pinto. Silvia, mais uma vez seja bem-vinda no nosso programa. Tu já participaste em 2012 e eu me recordo que na época que foi minha colega que fez a entrevista, tu falaste sobre a adoção da Pretinha. Infelizmente eu fiquei sabendo há pouco que a Pretinha já não está mais entre nós, né? E agora? Tu tens o Sherlock e a Temis, né? Agora eu tenho a Temis. Me conta um pouquinho mais a respeito dos dois. Do Sherlock e da Temis? A Temis chegou assim, imediatamente após a morte da Pretinha, né? Ela chegou, a Preta morreu numa quarta-feira, na quinta-feira à noite eu já ganhei a Temis, né? Ela já veio num momento de dor, né? E ela é uma Shih Tzu, hoje ela tem 1 ano e 2 meses, muito pequena, ela é pequeníssima, né? Ela é muito sapequinha, muito dissimuladinha, mas ela é muito boazinha também. Ela é uma querida, é uma linda, né? Mas também eu tenho muita saudade da Pretinha. O Facebook tem um aplicativo, um dispositivo, não sei como quer que chame, que dá memórias antigas, né, lembranças, e de vez em quando cai nas minhas lembranças a minha Preta velha. Ai, me deu uma vontade de chorar, uma vontade de ter ela um pouquinho, porque também era outra mimosa, né? E os dois convivem super bem. O Sherlock, tu já tinha ele, né, e quando chegou a Temis, e aí eles convivem super bem, não? No início não foi muito bem assim, ele olhava e dizia, o que essa guria tá fazendo aí, né? Mas hoje eles convivem super bem, brincam, só que o Sherlock dá o tom da brincadeira. A hora que o Sherlock, até porque ele é um pouquinho mais velho, né? Ele tem 3 anos e vai fazer 4 agora em setembro, e ele é o dominante, ele exerce um domínio. Então, ele que diz para, ele que diz chega, porque ela só quer brincar, morder as orelhas dele, lamber os olhos dele, puxar o pelo dele, pega, às vezes dá umas mordidas, mas umas mordidas dosadas, não são umas mordidas fortes, puxa a bochecha dele aqui assim, sabe? Puxa as orelhas dele, puxa o cotó dele, o rabinho, mas ele que diz... Chega, agora chega a sua pentelha, sabe? Daí ele para. Queridos, cachorro é tudo de bom, né? Eu fico impressionada como às vezes as pessoas não se permitem ter animais, né? Sabe que eu recentemente consegui com o pessoal, umas cuidadoras também de uma ONG aqui, uma cachorrinha com uns 3 meses e pouco, já castrada, e foi vítima de atropelamento, e eu consegui inserir numa situação de perda das relações de afeto. É uma vítima a menina foi vítima, teve a filha assassinada, teve a mãe assassinada, numa situação recente, né? Acabou ficando sozinha na vida, os poucos parentes que tinha ainda abandonaram, e eu nesse conhecimento, nessa luta de vivendo essa realidade, vendo que ela também não tinha mais nenhuma referência de afeto, que ela existia para ela, a mãe e a filhinha foram assassinadas. Eu disse, fulana, tu não queres, tu tem cachorrinho? Ela assim, sim, mas o marido da minha mãe, quando foi embora, levou os cachorros todos. Eu não tenho mais contato com ele, mas tu quer ter um? Quero. Aí eu consegui, com uma pessoa que também está envolvida na causa animal, né? Consegui. As roupas da Preta foram para ela, né? As roupas da Pretinha foram para ela. Consegui uma cadelinha já castradinha, já assim, bem pequena para ser assim, de afeto. Então, agora ela também tá sempre no colo, tá sempre bem tratada, com unha pintada, assim, E é uma pessoa assim e a pessoa que recebeu ela é uma pessoa que também tá precisando de troca, né? A cadelinha que ela adotou tinha sido vítima de atropelamento, os cuidadores tinham recolhido da rua, né? Fizeram a cirurgia, ela até manca um pouquinho ainda, e agora ela tá com a casa nova, propiciando afeto a essa pessoa que perdeu as relações de afeto numa situação tão delicada e brutal, assim, tão trágica, né? E é uma troca, né? Ambas desprotegidas, sim, ambas desamparadas pela vida, cada uma numa situação trágica, não deixa de ser, né? E agora elas podem conviver e trocar amor.
mamãe e filhinha. Levei a cadelinha, comprei a comidinha para o início ali, né? Trouxe todas as coisas que eram da Preta, porque a Têmis é muito menor que a Preta. A Preta era maior que o Sherlock, a Têmis é menor que o Sherlock. A Têmis deve ter uns 2 quilos, né? E não vai passar daquilo ali, ela é um projeto de cachorro. E aí tudo aquilo que era da minha Preta eu também me despojei para ela poder usar para ajudar. Até de caminha, de berço, cobertorzinho, tudo. E o pessoal que deu também foi muito bacana, deu com banho, deu com roupinha também, deu bem arrumadinha, né? No início ela estava assim meio nervosinha, assim, sabe, de mudar as próprias relações dela, mas hoje ela está habituada com a atual dona, né? E assim, parece que foi sempre assim. As duas estão assim, mamãe e filhinha. Gente, que história linda! Adoro essas histórias, porque como é importante, né? Como eu tinha falado antes, as pessoas se permitirem abrirem o seu coração. Eu sempre digo que falta, hoje em dia, existem as desculpas mais indescritíveis para abandonar um animal, né? Eu não consigo me imaginar numa situação dessas. Eu não consigo me imaginar abandonando um animal. A Preta veio para mim numa situação de abandono. Lembra que eu tinha falado da outra vez, na entrevista? Ela veio para mim mas ela me adotou. Eu não fiz a opção de adotar ela. A Preta foi conquistando. Ela foi aos poucos conquistando. Ela chegou, ingressou no pátio, porque era com grades, né? Ela ingressou no pátio, foi perto da casinha do gás e foi ficando. Daí o meu marido eu até não estava no Brasil nessa época, eu morava fora. Foi ficando, o meu marido começou a ficar com pena, começou a dar comida daí mesmo que ela não foi embora. Daí ela foi pro alpendre, daí no alpendre a gente colocou um travesseiro mais velhinho, assim, com para ela poder, com a aguinha e com a comida. Daí ela foi ficando, começou a ficar frio, e aí então já não podia ficar no alpendre, era muito frio, foi para dentro da garagem para a sala, e da sala para dentro de casa, e dentro de casa para a cama, dormindo com a gente, né? Adorava. E a Preta era muito engraçadinha, porque ela veio com hábitos, ela veio com uma coleira velha, surrada, parecia uma cinta, sabe que é uma cinta amarrada aqui assim? E ela ficou muitos anos com a gente não sabe quantos anos ela tinha quando ela veio. Pela arcada dentária, diz o veterinário que ela tinha em torno de 7, 8 anos. Ela ficou mais ou menos esse tempo com a gente, então ela morreu de idade com cerca de 16 anos. Ela já não tinha mais dente, eu acho que ela tinha um só, ela perdeu todos os dentes, ela já não estava mais comendo, só papinha, ela tinha emagrecido muito. Mas ela veio assim, como a gente levou ela para dentro de casa, ela não tinha hábitos de higiene, tá? Então ela fazia xixi, fazia cocô, em qualquer lugar que ela encontrasse. A típica vira-lata. Própria vira-lata. Ela ia na cozinha, mexia no lixo, puxava o lixo e derrubava tudo, sabe? Mexia tudo o lixo. Então a gente teve que ir ensinando e assim nos anos seguintes, com a convivência e com o ensino, ela se adaptou perfeitamente. Ela virou a Dona Preta. Ela tinha... Na minha casa, meus cachorros eles ganham ração, né? Mas a par da ração, eles ganham uma fatia de mamãozinho todo dia, picadinho. E lá na minha casa, os cachorros têm horário para fazer as refeições. E na minha casa também é uma preocupação, é um problema cada vez que alguém que eu quero sair com meu marido, porque ele é o protetor, né? Sim. Então, Deus o livre que os filhinhos dele não comam no horário certo, a quantidade certinha. Eles têm horário para passear, eles vão passear, eles têm um ritual, entendeu? Uma rotina que todos os dias eles seguem. Então, para que ele saia de casa e deixe os cachorros dele em casa, dentro de casa, com comida, com água e tudo mais, é um problema por causa da relação de afeto, de proteção, e eu tenho que fazer por eles isso aqui. E a Preta foi adquirindo aqueles hábitos. Mas você sabe uma coisa, que a Preta morreu tendo medo? Se tivesse um barulho súbito assim, sabe, ela se assustava. Então eu acredito traumas, que né? Que ela trouxe algum trauma de ter sido agredida, de ter sido espancada, alguma coisa assim. E ela, desde que veio até o dia que se foi, ela teve esse medo de alguma situação de barulho mais alto, de perigo, ela se assustava. Coitadinha. E muitos, né, sofrem disso. Enfim, às vezes eles têm essas questões, né? Não os outros casos, né? Os outros casos são os reizinhos, são os filhinhos que... Até hoje, né? O Sherlock entra
sobe em cima da cama, daí ele vê o braço do pai dele, pai, né? Ele faz com a pata assim, que é pro pai afastar o braço para ele poder deitar e se aconchegar ali. Que amado. E aí ele também faz o seguinte, ele puxa o edredom para poder ir debaixo do edredom, se aninhar com a gente para dormir de conchinha. Ele é muito amoroso. Queridos, né? Muito queridos. Muito amigos também, muito parceiros. Bom, são as crianças pra gente, né? São crianças, é verdade. E são eternas crianças, né? É impressionante. Silvia, tu que estás dentro do Ministério Público, tá? Mudando rapidamente de foco, mas né, pegando esse gancho da questão de maus tratos. Tu que estás dentro do Ministério Público, como é que tu enxerga hoje a ajuda que o Ministério Público dá para tantos casos que com certeza têm chegado lá? Porque hoje em dia, com a informação, eu acredito que mais pessoas têm denunciado, né? Enfim, como é que tu vê isso? Eu não sei quanto disso chega lá. Eu acredito que não é diferente de outras ocorrências policiais. Porque é violência doméstica, é violência de criança, um número muito inexpressivo disso chega para as autoridades, né? É assim como no homicídio, por exemplo. Um número pequeno se identifica. A grande maioria dos homicídios no território brasileiro, a autoria não é identificada, né? A pessoa morreu e não tem estrutura ou não se consegue, por vezes, se chegar quem é o autor daquele crime. Acaba não tendo nem estatística, né? Não, acho que fidedigna não, né? Porque nessas estatísticas ali, nessas estatísticas não entram, por exemplo, os casos de que houve recolhimento e a morte ocorreu depois. Acredito que com os bichinhos aconteça a mesma coisa, né? Um protetor recolhe, encaminha para atendimento e depois não sabe qual foi a sequência que aquilo ali, se o bicho se salvou ou não se salvou, se houve atendimento, né? E para as pessoas, bem ou mal, a gente tem a rede pública de saúde, né? Para os animais, não. Semana passada, eu tomei conhecimento de uma situação muito, muito interessante, mas eu vou voltar no Ministério Público, foi a tua pergunta, né? Uma situação muito interessante de um médico com 74 anos fazendo plantão numa cooperativa médica, fazendo plantão, trabalhando 24 horas, dá 36, trabalha mais 24 horas, e aí, não sei por que cargas d'água, eu perguntei por que razão ele com aquela idade trabalhava em plantão de 24 horas, né, ou de 12 horas, trabalhava das 7 da noite até as 7 da manhã. Dupla jornada, né, mais do que dupla, né. E ele me contou, olha que surpresa, como a gente encontra pessoas boas ainda, né. Ele me contou que ele tem essa jornada ainda com 74 anos, porque ele tem um canil privado de cachorros que ele recolhe da rua, em maus tratos, atropelado, ele recolhe os cachorros, encaminha para atendimento, inclusive ele leva no mesmo veterinário que eu levo o Sherlock e a Temis. Encaminha, se precisar fazer cirurgia, ele custeia, se precisar fazer qualquer intervenção outra, ele custeia, e ele agora estaria com 150 cachorros, e isso daria um custo mensal para ele bancar de R$12 mil por mês. Então, para bancar isso, esse médico faz esse trabalho extra de plantão, que ele na idade já não precisaria mais fazer, justamente para atender isso. Então, mas voltando ao caso do Ministério Público. O Ministério Público tem os maus tratos, perdão, o Ministério Público tem esse poder de buscar a pessoa, chamar a pessoa e fazer termos de ajustamento de conduta. Então, eu acho que a atuação do Ministério Público é imprescindível, mas acho que ainda está muito aquém do que seria necessário para ter uma proteção efetiva dos animais. Como está também muito aquém de ser o ideal na tutela de outras situações da vida, né? Com crianças, com idosos, com pessoas portadoras de necessidades especiais. A gente esbarra em vários obstáculos, não só do fato não ser trazido, né? Mas também em outros obstáculos, como a reserva do que é possível fazer, né?
Eu acredito que as pessoas tenham medo ainda, não tenham informação, são muitos os fatores, né? Porque hoje as pessoas acabam ficando um pouco... Eu noto quando elas me questionam, como é que a gente pode fazer para denunciar maus tratos? Às vezes tu dá os caminhos e as pessoas sentem receio de fazer essa denúncia, não? Do ponto de vista da minha instituição, né, nós temos um site do Ministério Público oficial, né? Existe um local específico que se pode fazer a denúncia via online, né? Pode-se, inclusive, pedir que o nome da pessoa que está denunciando seja preservado e ali podem ser feitas as denúncias, né? E elas serão encaminhadas para o promotor que tiver a devida atribuição. E ali se vai, não é a minha área de atuação, né? Mas o caminho é esse. Mas assim, as pessoas de regra não querem se envolver com nada, né? As pessoas de regra não querem se vincular com nada, não só em relação à causa animal. Por exemplo, se eu vejo uma pessoa foi atropelada, quantas pessoas têm iniciativa de vamos levar para o hospital, vamos fazer alguma coisa? As pessoas não querem nem testemunhar o que viram para não se envolver, né? Elas não querem se envolver. Bom, aí que se tu não quer se envolver, o sentido de humanidade é justamente tu se envolver, né? Esse é o sentido de humanidade, é tu saber que a tua condição humana individual, tu depende do outro para ser feliz. Ninguém é uma ilha, ninguém é feliz sozinho, a gente tem que se envolver. A felicidade do outro também pode ser a tua felicidade. Então a gente tem que se envolver. Algumas vezes a gente acaba se envolvendo coercitivamente, a gente se envolve na medida em que a gente paga imposto. Né? A gente paga imposto e aí o Estado tem que pegar o nosso imposto, teoricamente, aplicar em alguma causa que seja voltada à coletividade. Mas as pessoas têm que se envolver no seu núcleo próprio, não precisa ser um mega envolvimento. Esse caso desse médico que eu te falei é um mega envolvimento, né? Mas se tu cuida de um, se tu protege um, aquele está protegido. Para aquele tu fez diferença, né? E vamos combinar, né? A gente acha que é pouco, mas não é. É muita diferença. Às vezes aquele um que tu ajuda. Eu fiz a diferença, né? Pra Preta eu fiz a diferença. Ela veio pra minha casa e morreu que nem uma princesa, morreu de idade, sempre foi cuidada, sempre foi tratada como uma rainha. Ela era a nossa pretinha, né? E teve a passagem dela pela vida da gente, porque ela que escolheu entrar. O Criador escolheu o dia dela sair, mas ela só nos trouxe alegria, ela não nos trouxe tristeza nenhuma. Nós não tivemos nenhum prejuízo em ter a Preta na nossa vida, nós só tivemos alegria com ela. A alegria de participar da vida dela, o carinho que ela nos trazia, o colo que ela queria, né? Porque eles querem colo. Esses dias um afiliado meu veio trazer o convitinho de batizado dos filhos gêmeos. E um gêmeo ficou dormindo no carro, estava na cadeirinha, pegou no sono, e o outro estava acordado, ele tirou para fora. E aí a hora que tirou a criança para fora, assim, eu fui pegar e o Sherlock começou com as unhas e disse, como? Pega eu aqui, me escolhe, eu é que sou o teu bebê, né? Porque o Sherlock é ciumentinho, né? Ele é muito ciumento. Cachorro é tudo de bom. Cachorro é tudo de bom. Tem gente que gosta muito de gato. Eu não tenho predileção por gato. Eu tive na minha infância. Agora, na minha idade adulta, depois da minha idade adulta, não tive mais. Mas eles também são muito afetuosos, né? Os gatos também são muito afetuosos. E acho que todo bicho que de alguma forma, tu trata com amor, que tu não agride e que tu protege, eles te retribuem com afeto, que é o jeito que eles podem te retribuir de alguma forma, né? Te retribuem com afeto. E isso é não tudo tenho de bom mesmo. É tudo de bom mesmo. Gente, nosso programa está chegando ao final, mas foi um prazer inenarrável receber essa queridona aqui. Então, Silvia, a gente agradece muito. Obrigada pela tua participação. Obrigada por compartilhar novamente um pouquinho das tuas histórias com a gente, tá? Esperamos te receber mais vezes. Com certeza haverão outros convites. Os bichos dos outros. Qualquer um eu amo. Eu amo os bichinhos. Que bom. Muito obrigada mesmo. E, gente, até a próxima. Obrigada por nos acompanhar.